Boa noite. Vamos começar mais uma live pela Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. E vamos receber hoje 3 pessoas que vão falar sobre um tema que é o jogo biográfico. Renata já está chegando. Olá, jogo biográfico. Então, Renata, vamos ver aqui, aceitar. Estamos entrando ao vivo. Oi, Renata. Olá. Oi, Glaucia. Falta a Isadora chegar. Pronto. Tudo bem? Tudo. Oi, Mônica, Gabriela. Opa, o pessoal está começando a chegar. Muito bem. Sejam bem-vindos. Oi. Tem alguém já dando oi? Nós vamos... Esse susto. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que tá baixo meu som. Veja, dá um alô vocês, alô. Vamos ver se o som está ótimo. Tá bom? Está ótimo, Isadora. Renata. Estão me ouvindo também? Também está ótimo. Muito bem. Então, uma boa noite a todos, a quem já está aí, e a quem as meninas, e a quem vai estar assistindo depois. Eu sou a Márcia Lucena. Eu sou docente da formação da ELEB, né? Escola Livre de Estudos Biográficos, e estou facilitando essas lives aqui pelo canal da ELEB, que vai ficar gravada, tanto aqui quanto no canal do YouTube, e o tema de hoje é muito interessante. O jogo Jornada Biográfica. Ver quem está aí nos ouvindo. Oi, Daniela. Quem conhece esse jogo? Quem já ouviu falar do jogo? Quem já jogou esse jogo? Que curiosidades vocês têm a respeito desse jogo? Isso tudo a gente vai falar aqui, mas conta aí pra gente que curiosidade que vocês têm a respeito do jogo, para a gente começar. Então, vamos começar com a apresentação. Então, vocês, de forma breve, vocês se apresentam para a gente iniciar esse bate-papo. Quem começa? Posso começar. Eu sou a Glaucia Marchesi, tenho 53 anos, sou aconselhadora biográfica, tenho uma formação anterior em administração e me formei no grupo na Escola Livre de São Paulo, na ELEB, no grupo 17. Vou eu agora. Eu me chamo Maria Renata, eu tenho 49 anos, eu também sou da turma 17, atualmente atuo como conciliadora também, como psicanalista, venho aí anteriormente do mundo corporativo, sou mãe de 2 meninos de 9 anos e trabalho com jornada também. Legal. E eu sou a Isadora, eu tenho 34 anos, sou escritora, psicóloga, aconselhadora biográfica, formada na turma 17 e co-criadora da jornada biográfica, né? Legal. Eu acompanhei alguns módulos, né, de quando vocês estavam na formação. Foi muito legal, uma turma muito linda. Daniela já está aqui, Daniela, já tem um pessoal. Muito bem, então vamos entrar nesse tema, né? O jogo Jornada Biográfica. Conta como foi que começou essa história desse jogo, como vocês criaram, como surgiu essa ideia, né? Como é que foi isso? Foi um encontro, acho que muito lindo, né? Como os grandes encontros da vida. Para quem não sabe, na formação biográfica,
na ELEB, a gente tem que apresentar um projeto no final do curso, que é justamente pegar todos esses conceitos que a gente aprendeu e colocar no mundo. E aí, em conversas, a gente percebeu que a gente tinha esse mesmo anseio, essa mesma vontade, que era pegar todos esses conceitos e transformá-los de uma maneira lúdica, né? Colocar no mundo de uma forma que as pessoas pudessem utilizar, não só as pessoas que conhecem a antroposofia e o aconselhamento biográfico, mas todo mundo, né? Assim, todo mundo que quisesse chegar e que tivesse essa ferramenta diferente que até então a gente não tinha visto da forma como a gente imaginava. Então, a gente começou a se reunir, essa ideia foi crescendo, né? Foi sendo nutrida. Eu ainda lembro das primeiras reuniões que a gente teve no Centro Paulus. O meu pai, o Ronaldo Perlato, foi supervisor, então a gente ainda estava naquele processo bem embrionário, né? Com muitas ideias e tentando abarcar todo o conteúdo da formação num jogo. E a gente tinha uma questão logística, porque a gente mora em cidades diferentes, né? Então eu moro em Jundiaí, a Glaucia mora em São Paulo, a Renata mora em Vinhedo. E a gente foi abraçando aos poucos, entendendo o que o jogo pedia também, né? Então acho que nesse primeiro momento a gente teve muito um encontro de conceito, então pensar como que a gente transformaria isso, a gente criou cartas, a gente dividiu, então, como que o jogo seria. E aí veio a pandemia, então a gente teve esse desafio de continuar se reunindo, gente, muitas reuniões para criar o jogo, e de fazer acontecer, né, no meio da pandemia, de todos os desafios. E aí, a partir daí, acho que foram os testes, a gente jogou inúmeras vezes, com muitos públicos diferentes, e a gente foi ajustando justamente, né, o que o jogo pedia. E aqui eu acho que o nosso enorme agradecimento a todo mundo que testou e aos nossos colegas do Grupo 17, que foram nossas cobaias em muitos momentos e deram feedbacks muito, muito ricos, né, de como a gente podia melhorar e acertar esse jogo. E aí, então, do momento que a gente se reuniu até o final, foram 3 anos, né, para o jogo ser lançado, então foi realmente essa chegada do eu do jogo, esse processo de gestação que foi muito bonito, assim. E acho que toda vez que a gente fala da história, dá esse quentinho no coração, porque foi um processo muito lindo e nós somos muito diferentes, né? A gente tem personalidades muito diferentes e como que a gente conseguiu se encontrar e que as nossas qualidades conversam, né? E que possibilitaram que o jogo entrasse no mundo mesmo. Então, eu considero um presente. Foi um encontro muito rico na vida. Ronaldo está aqui, já dando boa noite, e que bom vê-las aqui. Quem é o F. Susso? Teve marido cobaia? Meu marido! É que eu não posso dar spoiler, que a gente vai falar mais pra frente os públicos, que o jogo funciona em vários públicos, e ele foi cobaia do público de que não sabe nada de antroposofia. Que legal, que legal. Não basta ser marido, tem que participar, não basta ser pai, tem que participar, né? Então, muito bem. Então, esse jogo levou 3 anos, fez parte lá desse processo da formação biográfica. A gente sempre descobre lá e sempre tem coisas interessantíssimas, e uma dessas é o jogo, que está lindo. Como é que acontece esse jogo? Né? Como é que dá para jogar? Como é que acontece? Conta o processo. Eu vou contar um pouquinho, Mar. Eu montei o jogo aqui e vou tentar depois mostrar. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho para não ficar muito confuso. Legal. Eu acho que isso é uma das coisas que o jogo tem vários diferenciais, na nossa opinião, assim, mas um diferencial, que é o que exatamente nós vamos falar, é que ele é muito profundo, o que acontece no jogo é muito profundo, mas ele é muito simples de jogar. Ele é um jogo de tabuleiro, joga dado, anda no tabuleiro, pega carta. É muito simples mesmo. Então eu vou começar do começo. Então, como é que se dá o jogo? O jogo a gente começa por uma pergunta biográfica. Individualmente, esse jogador vai lá e pensa em algo que ele queira colocar luz, que ele queira colocar movimento, entender melhor da vida dele. É individual, né?
Deixa eu pensar um exemplo. Como eu posso equilibrar a minha vida pessoal com a profissional? Como equilibrar? O que eu preciso aprender em determinada situação da minha vida que está desafiadora? São perguntas que estejam acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Uhum. Com essa pergunta, então essa é a pergunta que o jogador deve, então, né, estar o tempo todo com ela no coração, pensando nela, né? E o que acontece, então, a partir daí é que, por sincronicidade, a pessoa vai tirando cartas. A primeira carta que ela vai tirar é do personagem. O personagem, ele é a lente... Vou pegar uma cartinha aqui, peraí, só para ver. Ele é a lente... Ó, isso é um exemplo de carta, depois eu vou mostrar com calma para todo mundo. Ele é a lente que vai acompanhar o jogador durante todo o jogo. Então, os personagens são da obra do Parzival, a pessoa não precisa conhecer o Parzival, ele recebe uma mensagem, uma lente. Olha, por exemplo, aqui eu deixei de lado aqui o Iter. Aquele que não compreende seu destino. E aí ele vai, no começo, pode ser que aquilo não faça muito sentido para ele. Então, tirou esse personagem que acompanha ele ao longo do jogo. A partir daí, é um jogo simples de dado. Joguei o dado, tirei 7, vou andar no tabuleiro. O tabuleiro da jornada biográfica representa um caminhar biográfico. Então, ele representa as nossas idades, né? Uhum. Então, conforme eu caio, dependendo da idade que eu estou caindo, eu posso receber um tipo de carta. Mas, de novo, isso está representado lá, eu vou lá, retiro uma carta, leio a mensagem daquela carta e sempre, toda vez, vou pensando se aquilo faz sentido para a minha pergunta. Uhum. Basicamente, eu tenho tem essa dinâmica das cartas e também casas que a gente chama de limpeza, que são casas que, assim como na vida, a gente para e pensa, isso faz sentido para a minha pergunta? Isso não faz sentido para a minha pergunta? Isso eu já faço, já entendi, não preciso carregar. Isso eu preciso. E aí isso que se dá ao longo da jornada. Quando chegar até tem 63 casas, ao final, quando eu passar a casa 63, aí eu faço uma última reflexão, fico com as mensagens que são mais centrais para a minha pergunta e a proposta é que a pessoa faça um comprometimento pessoal, algo concreto que ela vai, então, entendi, joguei, recebi essas mensagens e vou transformar, fazer diferente isso aqui na minha, né, com relação à minha pergunta biográfica. Então, acho que basicamente o caminhar é esse. Pensei em mostrar, meninas. Posso tentar? Vamos. Vamos ver. Meu Deus. Não vale. Eu arrumei bonitinho aqui, ó. Então, desculpa, vai ficar na mão, tá? Então, se tremer. Então, aqui é o tabuleiro do jogo, né? Aqui a gente tem as cartas do personagem, deixa eu vir aqui que tá um pouco de sombra, do personagem. A pessoa tira 3 ao longo do jogo. Uhum. Aqui são cartas de hierarquias espirituais, esqueci de falar. São mensagens, são coisas mais profundas, são mensagens mais profundas, mais para uma iluminação mesmo. E aqui as cartas mais ligadas aos conceitos do trabalho biográfico diretamente. Então, quando a pessoa joga o dado, começa aqui, tirou o personagem, caminhou, vai ter um símbolo, não sei se dá pra gente enxergar muito bem. O símbolo diz respeito ao símbolo de uma carta. E eu vou lá e tiro. Vou pegar uma aqui, vai. Ai, meu Deus. Então aqui, por exemplo, é karma. Karma. Devo me confrontar com cada situação como se fosse nova. Tirei uma carta. O jogo vem com cartelas para que cada jogador possa colocar sua carta e ir analisando ao longo do jogo, né? Porque o que acontece no começo, ele vai tirando algumas cartas, depois elas vão fazendo sentido em conjunto também, né? Então vem essa cartela para apoiar a cartinha. Tem também vem um bloquinho, eu deixei aqui só uma folhinha de anotação onde eu posso escrever minha pergunta biográfica. E eu posso escrever algumas reflexões, depois o meu comprometimento final. E também tem no jogo aqui o manual. No manual, a gente explica todos os conceitos de forma, claro, breve, mas explica. Então, uma pessoa que tem interesse de entender tudo que está por trás, a gente explica cada personagem, explica o que, na visão
da antroposofia e das leis biográficas significam eu, karma, forças planetárias, forças zodiacais, feminino e masculino e Um pouquinho a internet da Renata tá falhando. Tá ruim? Opa, então peraí, vou voltar. Peraí, vou voltar. Eu não sei se será que era minha? A sua é a era minha? Tá falhando um pouquinho. Voltei. Eu tô ouvindo vocês bem. Melhorou? Desculpa. Acho que melhorou, Rê. Mas acho que era isso. Queria mostrar um pouquinho, mas então, acho que eu pensei nisso, né? Poxa, uma coisa que também para compartilhar com as pessoas, acho que, de fato, o jogo, primeiro que é um jogo baseado nas leis biográficas, baseado na antroposofia, então isso por si só já é um diferencial de outras ferramentas lúdicas, mas ele é muito simples de jogar. E a experiência com os nossos clientes e com as pessoas que compram para atuar, né, com seus clientes é que o resultado é muito profundo. Então é muito legal, porque a gente consegue mesclar essas duas coisas. Acho que era isso. Não sei se ficou claro, meninas, se vocês quiserem completar, me ajudar. Quem está nos assistindo, que já jogou, que não jogou, qual é a curiosidade que você tem em relação a esse jogo? Você conhece o jogo? Conta aí pra gente. Se você conhece, como que, se você já jogou, né, e qual é a curiosidade ou a dúvida que você tem. Gláucia, então eu vou perguntar para você, porque você ainda não falou, vai estrear agora para a fala. Então, tem alguma idade para jogar? Como é que se joga? Ele pode ser jogado de forma individual, tem que ser em grupo? Como que acontece? A gente sugere, né, que a idade mínima seja de 21 anos, né? Porque a gente pressupõe essa chegada do eu, né? Para que a pessoa consiga, de fato, absorver todo o conteúdo, todos os insights que o jogo vem. Agora, claro, isso é muito particular. Tem, às vezes, pessoas que têm mais maturidade, menos, podem jogar, né? Mas, em princípio, a gente orienta 21 anos, né? As vivências, elas podem ser feitas presenciais ou online e podem ser feitas de forma individual ou em grupo, de até 4 pessoas. E é interessante que quando a gente fala de vivência também, aí o universo é gigante, porque a gente também pode associar o jogo com outras dinâmicas, com outros formatos. Ele pode estar incluído num workshop maior, ele pode estar associado a uma atividade artística, é riquíssimo. Então você abre o jogo, traz insights, e depois você vai para o sentir e trabalha artisticamente. Então, assim, o que a gente foi descobrindo com o jogo, que isso que é bonito, é que o universo, ele vai se mostrando, né? Ele sabe onde ele quer ir, a gente vai descobrindo, né? E é interessante que, assim, então, em termos de uso, né, a gente começou com um uso terapêutico, até pelo nosso, né, histórico de aconselhadores biográficos. Mas a gente foi percebendo que ele foi, né, também... Então, tem pessoas que usam o que a gente chama de recreativo, ou seja, para as próprias questões, né, para estar com dúvida de uma questão, ou quer trazer um jogo numa reunião de família, abre o jogo, é muito rico. E é interessante que, assim, então, num primeiro momento, a gente imaginou que ele fosse mais para terapeutas, né, para psicólogos, para aconselhadores biográficos, mas a gente percebe, a gente tem hoje dentro dessa, vamos dizer, comunidade de pessoas que utilizam a ferramenta, a gente tem dentista, a gente tem coach, a gente tem aconselhador, a gente tem psicólogo, a gente tem médico. Então, assim, é muito amplo, realmente, a possibilidade de uso da ferramenta. Né? E uma outra Desculpa, Márcia. Não, pode falar. E é interessante também a questão, que é uma questão também que também tem cada vez se desenhado, é o corporativo. Né? Então, também é uma ferramenta incrível para trabalhar liderança, desenvolvimento de time, né? De novo, tanto ele como uma ferramenta usada de forma isolada, como dentro de processos maiores. Então, assim, ele foi, né? Você vê que ele tá explorando o terreno ainda, né? Tem muito mais ainda de possibilidades de trabalho, né? Então, é interessante. Você já respondeu
a pergunta do Carlos Eduardo, que ele pergunta se pode ser aplicado no ambiente organizacional, né? Então, você já trouxe essas áreas, né, que pode jogar. A Daniela está perguntando qual é a troca que existe entre os participantes durante o jogo. Boa pergunta, Daniela. Ótima pergunta, Daniela. É rico porque, na verdade, quando a gente abre o jogo, né, os participantes, de alguma forma, eles criaram uma egrégora ali. Então, as mensagens passam a ser, claro que tem o meu jogo individual, mas tem aquilo que vem para o grupo. E isso é muito rico. Tem algumas dinâmicas dentro do jogo onde a gente pode orientar. Então, um jogador pode oferecer cartas ao outro, tem uma casa que é doe. Então, a gente tem algumas dinâmicas que são específicas para essa troca, mas o que a gente observa é que a troca acontece pelo fato das pessoas estarem naquele ambiente conjunto, né? De fato, muitos insights. Então, é muito interessante. Sai para um, mas aquilo provoca uma reflexão no outro. Até pelo fato, por exemplo, a gente percebe uma coisa interessante no jogo, é o ritmo. Isso foi também uma coisa que a gente foi descobrindo, né, com as dinâmicas. Então, algumas pessoas tiram outras voam, seis. Então, assim, quando eu estou jogando em grupo, essas questões, essas particularidades também saltam. Puxa, eu não tiro nenhuma carta desse tipo. Puxa, olha como ele está rápido. Né? Então, e é interessante também essa reflexão, né, de como é que eu me coloco em relação ao outro. Eu tô focada no jogo do outro. Como é que estão, né? Então tem todo esse ganho, né? Como a gente fala, né? Autoconhecimento se faz sozinho, autodesenvolvimento se faz em grupo, né? E acho que o jogo comprova essa máxima assim, com perfeição. Legal. A gente, desculpa, a gente teve a experiência já de grupos que não se conheciam. Pessoas que foram jogar e não se conheciam. E no começo, a gente propõe que a pergunta é individual, a pessoa não precisa compartilhar. E aí é muito comum, as pessoas não falam se elas não se conhecem. Mas a gente pede que as cartas sejam lidas em voz alta. A carta é do jogo. E em todos esses anos, isso vai, né, dando como a Gal disse, vai criando um espírito no grupo. E as pessoas, assim, rapidamente já começam a compartilhar, porque aí começam a sair cartas. O que a gente vê no grupo no jogo é que temas se repetem às vezes. E vai ficando às vezes mais evidente para o colega que está jogando do lado do que para você. E aí isso vai de forma construtiva e respeitosa aparecendo, porque o jogo é leve, é lúdico, as pessoas estão normalmente abertas, né? O clima é leve quando está jogando. Então, há essa troca também, porque eu começo a perceber um pouco o que está acontecendo no jogo do outro e, de alguma forma, isso também serve para mim, né? É muito gostoso. É diferente de jogar individualmente, né? Quando você joga sozinho, você pode até aprofundar mais, olhar outras coisas, como a Glaucia também trouxe, o ritmo, por que eu só tirei em determinado momento do meu caminhar biográfico, né? Também me remeteu a uma coisa só para compartilhar, que no trabalho terapêutico, a gente tem visto o nosso trabalho aplicando o jogo, mas os colegas aconselhadores também, que já têm o jogo aplicando, que tanto pode ser algo para iniciar um trabalho, alguém que não conhece o aconselhamento, quer conhecer, marca e joga, porque o jogo joga individualmente em 1 hora, né? Em grupo demora um pouquinho mais. O tempo que leva para jogar. Em grupo 1h30, porque as pessoas conversam entre si. Individualmente, normalmente em 1 hora joga. Mas também no trabalho terapêutico, outra ferramenta que as pessoas também, a gente também pensou nisso, mas hoje a gente já vê os colegas usando, eu tô com um cliente que está com um assunto que está paradinho, congeladinho, a gente está conversando e tem lá e aí nós juntos, qual é a pergunta? E vamos aprofundar nessa pergunta, e aí aí é uma possibilidade de trabalho para o aconselhador, né? E tendo o aconselhador como facilitador, aí ele pode olhar em várias camadas. Vamos olhar que você tem esse que está paradinho, né? Às vezes o dado que não anda nunca. Às vezes o dado que voa, né?
Às vezes só sai carta de determinado assunto, só sai carta de karma, e as cartas são equilibradas no jogo. Aí você também, como facilitador, você pode falar para o seu cliente, olha, vamos olhar. Então, no trabalho biográfico, a gente também percebe que o jogo serve tanto para, de repente, um dia apresentar como ferramenta, como para aprofundar algo, entendeu? Que não é, né, que aí requer uma facilitação, né, no sentido de ter alguém trocando com você terapeuticamente. E Renata, a gente tem... Pode falar, Glau. Pode falar, Isa, querida, fala. Não, que eu quero falar é que a gente tem percebido e a gente tem descoberto o jogo também, né? Porque ele se mostra uma ferramenta muito potente e que ele vai se revelando à medida que a gente vai jogando. Então, a gente sente que a gente não explorou todas as possibilidades do jogo ainda, porque ele realmente cria essa egrégora, ele tem essa sincronicidade, ele toca as pessoas, né, de uma forma muito profunda, mesmo sendo rápido, né, mesmo sendo leve. Então, o que a gente vê é que as mensagens casam, né, e elas levam justamente a muitos insights para as pessoas que jogam, independente da configuração que isso acontece. Então, assim, não tem um jogo igual ao outro, né, porque cada grupo que se reúne cria um ambiente, cria uma mensagem, cria uma necessidade ali, a mesma coisa quando está jogando só uma pessoa. Então, enfim, é isso, é uma ferramenta ainda com muito potencial, né? Já revelou muito potencial, ainda tem muito potencial pela frente. E Tem o depoimento da cobaia aqui. Gente, eu não pedi, eu não ensaiei, é genuíno. Não, eu joguei 2 vezes, a primeira vez ainda na versão beta, eu me fiz uma pergunta de algo que me angustiava, que me levou a refletir, e meses depois eu vim a entender o que era. Olha que legal. E é interessante que, às vezes, também uma coisa que acontece, também a gente viu isso nas vivências, é que a pessoa tem uma pergunta e o jogo revela que a questão é outra. Então, é muito bonito isso. Então, é bastante comum. Então, você começa com foco e o jogo te faz refletir sobre outra área da sua vida, que é onde está o cerne daquela questão, daquele incômodo. Então, é tão bonito de ver isso, né? Ou então, cartas que você tira muitas cartas, por exemplo, de planetas ou do zodíaco, que a gente, no aconselhamento, né, a gente, então, no terceiro, que tem mais, onde isso aparece mais por no terceiro, no quarto setênio, traz perguntas. Tem algo biográfico nessa fase de vida que pode, eventualmente, estar ligado à tua questão? E aí, assim, então, a gente tem uma capacidade de explorar camadas que é riquíssima. Conta, Isadora, uma experiência que para você te tocou nesse jogo. Nossa, tantas, né, Márcia? É difícil falar. Mas eu me lembro de um jogo e que isso ficou muito marcante para mim, em que tinha uma dupla, assim, eram 4 pessoas, mas tinham 2 pessoas frente a frente e uma só estava tirando carta de um tipo. E aí a pessoa da frente tirou outro tipo. E aí a pessoa falou, nossa, eu queria muito essa carta. E aí na volta, essa pessoa tirou um doe, a pessoa da frente. E ela teve a chance de doar essa carta justamente para a pessoa que tinha pedido. Então é a sincronicidade ali acontecendo ao vivo, né? E, de alguma forma, as perguntas ali se relacionaram nessa busca pela resposta. Então, foi uma vivência que me tocou muito. Mas são tantos, eu poderia dar tantos exemplos aqui, porque acho que cada jogo é muito rico e traz essa beleza mesmo de algo que extrapola o que a gente vê, sabe? Então, é até difícil escolher uma só. Legal. Olha só. A primeira cobaia, eu tô brincando, tá? Como chama seu marido, Renata? Fabiano. Fabiano. Tá chamando você da primeira cobaia, tá? Mas ele tá dando aqui, olha, na versão final, joguei em família, irmãs e mãe. E foi uma experiência fantástica de conhecer as pessoas que achamos que conhecemos.
essa é uma outra possibilidade, né? Não só para uso terapêutico, mas numa reunião, né, que você possa conhecer. Obrigada, Fabiana. Depois a Renata te paga, tá? Pela contribuição. E aqui, e é verdade, esse jogo, eu estava no Centro Paulos, e aqui foi uma das primeiras vezes que a gente também teve uma prova concreta de que o uso recreativo, ele é um uso exatamente porque o jogar é fácil. Então, estavam pessoas que não conhecem da teoria que está por trás, né? Dos conceitos que estão por trás. E o jogo funciona super bem. Então, para nós, é realmente, como a Isa disse, o jogo vem se mostrando, também mostrando as possibilidades e o potencial. Claro que a gente fez com todo amor, com toda seriedade, com todo o empenho. Mas, né, aí acho que eu posso falar, mas assim, ele se mostra maior do que a gente conseguir até, talvez, imaginar. Então, tem sido muito... Então, eu compartilho com a Isa também o que ela disse. É muito difícil de contar uma vivência, porque a gente tem depoimentos, às vezes, no meio do jogo, que é muito bonito, né? Ou depois, né? Mas, assim, o quanto mexeu, mas às vezes a pessoa está jogando e ela está mais reservada, né? Mas e aí já aconteceu, aí no meio, de repente, ela fala, não, gente, para, eu preciso contar. E aí conta o que está acontecendo no jogo dela, né? Isso é muito comum, como elas disseram. Às vezes a pergunta inicial é mais fechadinha, né? Mais direcionadinha, a gente quer como é que eu resolvo o problema, né, do dia. Às vezes vem uma pergunta mais... E aí a pessoa, ao longo do jogo, percebe, não, pera, eu tenho que olhar para algo maior. Então isso mexe, né? Isso mobiliza, né? Então é muito bonito. Legal. Percebeu que a gente gosta, né? De pessoas que... A gente já recebeu depoimento de pessoas que tomaram decisões mesmo depois de jogar o jogo, né? Assim, que estava com uma dúvida, não sabia o caminho e fez uma partida e a partir daí se sentiu pronta para tomar uma decisão importante. Então, acho que esse é um feedback que aquece o nosso coração, né? Porque mostra a eficácia da ferramenta. Sim. Deixa eu ver aqui quem foi a Débora. Débora Zanata está dizendo assim, já quero. Então, como é que as pessoas fazem para adquirir um jogo? Na verdade, o nosso canal de divulgação principal é o Instagram, @Jornada Biográfica. Lá a gente sempre posta informações, aprofunda mais os conteúdos, conta o que está acontecendo, compartilha vivências de pessoas, inclusive, que compraram um jogo, estão oferecendo esse jogo no mundo, então a gente também abre esse espaço para compartilhar. Então, no Insta, a gente também tem o contato pelo Insta, a gente consegue fazer a venda direta, né? Então, até então, a gente estava fazendo as vendas todas pelo Insta, né, que depois viram um WhatsApp, né, e a gente envia por Sedex, ou por PAC, ou retira, a gente combina toda a dinâmica. Agora a gente vai ter novidade. Em abril, a gente vai estar na editora Antroposófica. Então, a gente vai estar no site da Antroposófica e na livraria física da editora. Então, isso é novo, né? Então, aí também a gente abre esse outro canal de vendas. E a gente tem um terceiro canal, que é o Centro Paulos. Que a gente tem, o jogo sempre está lá, porque nos grupos isso é importante a gente ter ali como ferramenta. Muitos grupos jogam durante os módulos, isso também é riquíssimo, né? Então, hoje a gente tem, meninas, se eu estiver esquecendo de algum canal, mas os nossos 3 principais canais de venda são o Insta, a editora Antroposófica, que vai entrar agora em abril, a gente vai avisar no nosso Insta, e o Centro Paulos, que a gente sempre tem lá um estoque disponível. Então, é assim que a gente consegue, que as pessoas conseguem comprar o jogo. A gente está com pronta entrega. Tem épocas que a gente às vezes fica entre produção e aí a gente a pessoa faz a encomenda e a gente entrega em seguida. Mas a gente, no momento, a gente tem pronta entrega. Acho que isso também é importante, porque às vezes não tem, né? Porque às vezes ele resolve. Vamos
olha, a gente nem combinou, ele nem falou nada, mas eu vou lançar aqui. Então, vamos, assim, quem está nos assistindo, pensar numa pergunta, uma pergunta que tenha para si. E aí, eu não sei, acho que a Renata, que está com o jogo, vai tirar uma carta. O que você acha? Para aí a gente experimenta. Então, olha, quem está nos acompanhando, e aí vocês pensem agora em uma pergunta que vocês façam, né, que estão se fazendo, ou que desse momento. Qual que é essa? O que é essa? Já tirou a resposta? Não, oráculo das hierarquias. Então, a nossa sugestão... legal, aqui, muito bom. Eu faço questão de dizer algo que, assim, que a gente tem um carinho enorme por esse oráculo, que ele foi todo escrito pela Isa, né? Então, assim como todas as cartas, tem poemas nos personagens do Parzival, que é um trabalho belíssimo. A gente tem que... É que, assim, nada como ter uma escritora no grupo. Nada sairia sem vocês, meninas. Nada sairia sem vocês. Então nós temos um oráculo. Além e deixa eu aproveitar. Do jogo, nós temos um oráculo. Precisamos contar isso. Eu quero fazer o jabá. O oráculo também, a gente está lançando, também em breve, o oráculo separadamente. Né? Então, as pessoas também vão poder adquirir o oráculo independente do jogo. Para presentear, para tirar uma mensagem diária, né? Então, assim, a gente vai ter também, então, um subproduto, né? Que também o jogo nos convidou a colocar no mundo, né? Que é esse oráculo. Dito isso... Muito bem. Então, a gente pode tirar uma carta deste oráculo. Vamos lá. Caiu até meu... Multiplicidade. A existência. A existência, por mais múltipla que pareça ser, tem origem nos mesmos elementos. Mesmo o que parece mais distante, tem algo de você. Legal, muito bom. Muito bom. Que legal, muito bem. Mas você sabe que a gente tem um tempinho, eu queria contar uma outra novidade. Claro. Eu estou... Eu já ia abrir esse espaço, pode falar. A gente está também está saindo do forno, uma coisa que foi algo muito espontâneo, mas que também aquece o coração da gente, que a gente está construindo uma comunidade de troca entre as pessoas que adquiriram o jogo. Né? Então, a ideia é que as pessoas que usam o jogo de forma terapêutica, mas mesmo quem não usa, no sentido da gente ter esse espaço de troca, de boas práticas, de formas de utilizar, de convidar uma ou outra para participar em eventos que comportam mais, de repente, mais pessoas jogando. Então, assim, a gente está, na verdade, então, construindo, vamos lançar essa comunidade de jornada biográfica, né? Onde essas pessoas que usam o jogo, né, vão estar, de alguma forma, podendo estar reunidas, né, e em processo de troca, né? E a gente vai fazer. E aí a ideia também é que a gente possa divulgar as práticas que estão acontecendo também no nosso espaço, né? É importante, porque a gente quer que o jogo chegue no maior número de pessoas. Legal. A Débora está dizendo aqui que depois dessa mensagem não precisa nem fazer a pergunta. E a Clarice está dizendo que foi reveladora a mensagem. Olha, já atingindo. E também, se as pessoas quiserem jogar com vocês, ela vai ler. Eu vou pedir, Clarice, também para ler novamente a mensagem. Se as pessoas quiserem jogar com vocês, então também é lá na jornada biográfica que tem todas as informações para estar. Isso, exatamente.
Esta live vai ficar gravada. Vocês também podem mandar mensagem aqui pela Eleb, e aí qualquer coisa ficar mais fácil ao você ler, né, ao você ouvir essa live. Se quiser mandar também mensagem aqui, aí é direcionado para as meninas, e aí elas entram em contato com vocês. Leia, que a Clarice está ansiosa e eu também. Multiplicidade. A existência, por mais múltipla que pareça ser, tem origem nos mesmos elementos. Mesmo que pareça mais distante, tem algo de você. Muito lindo. Muito linda. Muito bem. Gostei. Nós estamos assim já chegando finalmente, né, desse encontro. Vocês têm algo que vocês possam estar trazendo, que vocês queiram compartilhar, que vocês agora está aberto para vocês falarem o que vocês querem falar, que considerações finais que vocês querem fazer. Se eu esqueci de falar, de perguntar alguma coisa do jogo, o que ficou? Aqui, a Débora, eu já te admirava, o pouco que te conheço. Essa energia, essa troca é maravilhosa. Agradeço ao universo ter cruzado com você no meu caminho. Olha, eu também agradeço, né? Que encontro lindo também que a gente teve já. Hashtag. O karma uniu vocês, né? Vocês três durante a formação, né? Para que vocês possam, as três com esse mesmo ideal, então se unirem, estão trazendo, né? E colocando no mundo isso a serviço, né? Das pessoas. É muito legal isso quando a gente faz. Então só vai ter sucesso daí para frente. Marta, você falou da mensagem, eu acho que a minha mensagem é essa mesmo, de agradecimento, né? Não só pelo encontro que a gente teve e continua tendo, mas o encontro com o jogo, né? Com a jornada que a gente criou, mas a gente continua se encontrando com ele toda vez que a gente joga, toda vez que a gente pensa num projeto novo, toda vez que ele se mostra pra gente, é um presente. Então, quem diria, né, que daquela conversa virou um projeto de vida. Acho que a gente não tinha a noção do alcance que o jogo teria naquele momento. E a cada coisa que vem é um presente mesmo pra gente. Então, a minha mensagem é essa, é um agradecimento mesmo. Legal. É bonito. Olha, que fã número 1 falando aqui, ó. Muito bom ver esse projeto estar presente de forma consolidada no mundo. Parabéns. Vamos dar a padrinho, né? Ao nosso supervisor, que foi o nosso supervisor durante o projeto e que nos direcionou nos momentos em que, né, ele falava, não, gente, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho. Então, às vezes, né, olha, gente, acho que não vai dar para colocar tudo que vocês estão querendo colocar. Então, nosso agradecimento também por ter nos levado até o final. Legal. Tá tudo em família aqui, o Fabiano, tá tudo aqui, olha, foram cobaias aí. As famílias e o grupo 17, nossa, o que jogou durante esses 3 anos. Muito bom. Acho que a Glaucia ia falar, Glaucia pode falar. Eu ia dizer que eu acho que o Jornada Biográfica, ele tem uma ligação, né? Assim, ele tem uma tradução, para mim, que é o encontro. Né? Então, começou com esse encontro nosso, né? Que foi, né, essa troca, e ele acontece a cada vez que o jogo, né, encontra alguém disposto, né, a ouvir. Né? E é tão bonito isso. Então, a Jornada Biográfica, para mim, é encontro, com toda a beleza que isso possa trazer. Né? Legal. Acho que eu não podia falar nada além de agradecer. E para mim também, encontro
o que significa, para mim também é algo que transformou a minha vida, e a gente imagina que vai continuar transformando, né? Porque ele se mostra cada vez mais potente. E eu também queria deixar, assim, que a gente está à disposição, a gente está aberto a ideias, quer dizer, tem muita coisa lá no Insta, mas se alguém tiver interesse, tiver uma ideia, isso para nós é algo que é que nem a jornada é que nem filho, e que a gente está disponível, aberta para quem quiser trocar e conversar, é só entrar em contato com a gente. Agradeço, né, todo mundo que está aqui. Muito bom. Meninas, uma delícia de papo, de bate-papo, de conhecer esse jogo. Confesso que eu só vi lá na formação, ainda não joguei, mas vou querer sim fazer isso. Está convidada. Pois é. E eu adoro essa forma lúdica, né? Eu gosto muito de trazer esse autoconhecimento de forma mais lúdica, né? Porque você aprofunda as resistências, elas amenizam um pouco e aí a pessoa pode se abrir para aquele aprendizado, para aquele autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? É um caminho lindo. Eu desejo todo sucesso a vocês. Tudo se abra, né? Já está, né, aí se abrindo, né, e que consolide cada vez mais esse projeto que realmente a gente precisa colocar os conhecimentos da antroposofia, que às vezes as pessoas acham tão complicado, né, de entender, de compreender. E aí, iniciativas como essas e outras que estão surgindo, né, de um grupo mais jovem, já colocando esses conhecimentos de uma outra forma, é muito legal, e está a serviço desse lugar, de colocar a antroposofia no mundo, né, também nesta forma, as pessoas conhecerem a base, né, que fundamenta esse trabalho, de uma forma também mais leve, né? Muito legal. Então, eu só desejo toda a sorte do mundo e parabéns a vocês por esta iniciativa. E obrigada. Obrigada, Márcia. A quem vai nos assistir, vai ficar gravada, já vou colocar daqui a pouco, depois vai estar lá no canal do YouTube. E assistam também e vejam também o @Jornada Biográfica. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.